Bom, a falta de autoconfiança, uma das coisas que você começa a perceber é que ela impede de você realizar os seus sonhos. Às vezes, nem são sonhos tão grandiosos, são sonhos pequenos, mas a falta de autoconfiança, aquela falta de saber que eu sou capaz de realizar aquilo, acaba me impedindo. E é incrível que a gente acorda assim disposta, animada e fala, não, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu planejei fazer isso, eu planejei fazer aquilo. Quando chega ao final do dia, que você vai dormir, você olha para trás e você fala, puxa, eu não fiz 10% do que eu planejei. E por que eu não fiz? É só pela falta de autoconfiança? Não é só pela falta. Existem outros fatores que estão envolvidos nessa coisa da procrastinação. A gente sabe disso, de não realizar aquilo que a gente gostaria de realizar. Mas a falta de autoconfiança é um quesito muito forte que também nos impede de realizar. E o que que acontece? Aí você olha, você vê que você rodou, não fez o que você gostaria de ter feito, aí vem uma sensação de fracasso, uma sensação de impotência, uma sensação de culpa, de confusão, de inutilidade, você fica irritada, fica triste e começa a surgir o que a gente chama de vazio existencial. O quanto realmente eu sou capaz, o quanto eu posso, o quanto eu quero, o quanto eu mereço. E a gente começa a fazer vários questionamentos. No dia seguinte, a mesma coisa. Na manhã, na semana seguinte, a mesma coisa. Ou à noite. À noite você fala, nossa, amanhã você já começa a planejar quando você está deitado. Amanhã eu quero fazer isso, isso, isso. O que é que acontece? Que passa o dia, são tantos fatores, influências, são tantas distrações que vai roubando aquilo que a ideia de tudo que eu planejei para realizar e eu acabo não fazendo, eu acabo não realizando, mas eu acabo acumulando dentro de mim o que a gente chama de vazio existencial. E eu acabo me sentindo cada vez mais fraca, impotente, incapaz, minando essa autoconfiança que por que que eu não faço? Por que que eu não tenho a reação que muitas pessoas têm? Por que que eu não vou para ação? Por que que eu não me coloco em movimento? Então vamos lá. O que provoca essa falta de autoconfiança? Afinal de contas, de onde vem essa falta de autoconfiança? Por que que eu quero tanto? Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu desejo, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho metas e de repente está passando aí, eu já tenho 20, 30, 40 anos e eu não realizei parte daquilo que eu sonhei. Juntas, hoje, aqui nessa aula, nós vamos descobrir, nós vamos fazer um mapeamento aqui do nosso, de um diagnóstico para a gente poder entender o que é que está minando os nossos sonhos, o que está minando as nossas ações, o que está minando da gente se colocar em movimento e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, fica aqui até o final dessa aula que você vai entender um pouco e eu tenho certeza que ao final você vai falar, puxa, então agora eu entendi e eu posso realmente já começar a me colocar em movimento e buscar aquilo que eu desejo. Então, peguem papel e caneta, porque realmente eu quero que vocês anotem. Ao final, eu vou propor um exercício para que vocês façam. É um exercício que vocês irão visualizar até que aconteça, mas a princípio eu gostaria que ele ficasse exposto por uns 30 dias e eu vou explicar no final da nossa aula, tá bom? Então, aqui, a primeira coisa que eu sempre digo, a gente precisa, quando eu identifico que eu não estou tendo o resultado que eu gostaria de ter, eu não estou chegando onde eu gostaria de chegar, com a velocidade que eu gostaria, no tempo que eu havia planejado, com os resultados que eu sempre sonhei, idealizei, eu sei que é capaz, outras pessoas já conseguiram e por que eu não consigo? Primeira coisa, eu sempre digo, vocês vão assistir todas as outras aulas e vocês vão perceber. Nós precisamos de 3 ingredientes que são extremamente básicos para que haja uma transformação e não uma mudança. Nós não precisamos, nessa questão da autoconfiança, a mudança não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de transformação, que é diferente. Mudança, eu tiro uma coisa de um lugar e coloco em outro lugar. Mudança, eu corto meu cabelo bem curtinho
e daqui a alguns meses meu cabelo volta a crescer. Isso é mudança. Transformação não. Transformação é quando a gente entende o processo da metamorfose, da lagarta ou do casulo até se transformar numa borboleta, do ovo para a galinha, da gestação de um feto que se transforma num bebê e num ser humano adulto. Então isso é transformação. Mudanças são mudanças que eu mudo e depois eu posso voltar. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que realmente haja uma transformação. E para isso é importante vocês entenderem que vocês trazer consciência que vocês precisam de 3 ingredientes importantes: a coragem de olhar para vocês, a coragem de olhar para as nossas fragilidades, a coragem de olhar para as nossas incompetências. Quando a gente fala em incompetência, dá uma sensação que a gente está, você é incompetente. Incompetência não sou competente naquilo que eu faço. O que eu posso buscar para melhorar? É a minha comunicação? É o meu posicionamento? É o meu relacionamento? É o meu diálogo? É a minha fala? O que eu posso melhorar nessa minha competência? Então, quando alguém disser para você, você é incompetente, eu sou incompetente em quê? Vamos pontuar. Então, a gente precisa realmente começar a olhar para a gente, tirando um pouco das nossas máscaras e olhar para a gente com coragem, coragem realmente de buscar essa transformação. Primeira, depois com verdade, sabe? Tirar a cortina de fumaça, tirar todos os ruídos, tirar o que está cobrindo aí realmente, arrancar essa casca dessa ferida e falar, não, a minha verdade pode ser questionada. Por quê? Porque tudo que eu sei, tudo que eu aprendi até agora, eu conquistei até onde eu cheguei. Então, se eu soubesse fazer diferente, eu já teria conquistado outras coisas que eu desejo. E é por isso que você está aqui. Então, assim, para realmente se permitir ter as suas verdades questionadas, para que você olhe e fale, realmente, será que isso é verdade mesmo? Será que eu não posso pensar de outra maneira? Quem que me ensinou essa verdade? De onde eu aprendi essa crença? Será que foi na minha infância, na minha adolescência? Porque é bem interessante a gente entender que todos os fatos que acontecem na nossa vida, nós damos um significado. Significado esse que a gente dá naquele momento, com aquele conhecimento que a gente tem naquele momento, com aquela maturidade, com aquela visão. Só que na medida em que a gente cresce e evolui, a gente continua carregando esses significados sem revisitar. Por que é importante voltar, às vezes, em alguns fatos? É voltar, analisar, olhar para aquela situação e falar, não, eu posso pensar de maneira diferente. Porque naquele momento, aquela pessoa que de repente me feriu, ou aquele fato que aconteceu, aquele relacionamento que não foi bem bacana, aquele emprego que de repente eu fui mandada embora, ou o resultado que eu tive, eu era uma outra pessoa. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu evoluí, eu cresci, eu tenho uma outra mentalidade e eu não preciso ficar carregando o significado que eu dei naquele momento. E aí, então, isso é colocar luz, é colocar verdade nas coisas que você deseja para que realmente haja uma transformação. Terceiro item da transformação, humildade. Sozinho é muito difícil, em qualquer situação. Então, assim, entender que se sozinho é muito difícil, o que eu preciso? Segurar na mão de alguém, fazer um novo curso, ler um novo livro, assistir um novo vídeo, me permitir ter a mentalidade de um eterno aprendiz. Eu sou um eterno estudante. Eu tô aqui para aprender sempre. E às vezes a gente ouve alguma coisa e você fala, não é isso. Será? Questiona, avalia, escuta. Desenvolve a escutativa, porque na maioria das vezes a gente tem o hábito, ou até um péssimo hábito, diria assim, de quando alguém traz alguma coisa, a gente já devolve aquela coisa como se fosse uma verdade absoluta. Desenvolva. O que eu sempre coloco para os meus alunos é a escuta empática. A gente quer desenvolver bastante a nossa comunicação e isso é importante.
O mundo é dos comunicadores, mas nós precisamos desenvolver também a escuta empática. Quando alguém trouxer alguma demanda para você, questione, pergunte, aprofunde esse assunto, para que depois você possa se posicionar. Porque às vezes a sua experiência, o que você sabe, o que você conhece em relação ao que essa pessoa está trazendo, nem sempre vai ajudá-la naquela situação. Então, quando a gente desenvolve essa escuta empática, a gente aprende muito com o outro. Por quê? Porque a experiência do outro é riquíssima, tanto quanto a sua. Ok? Então, 3 ingredientes: coragem, coragem. A coragem é um atributo que faz você se colocar em movimento. Verdade, acima de tudo, sem ferir os seus valores, sem deixar de ser quem você é. Verdade. E humildade. A humildade é a chave que abre todas as portas. Se coloque como um eterno aprendiz, tá bom?